Galera, agora a gente iniciamos aqui num conteúdo um pouquinho mais extenso. Esse vídeo vai ser um pouco mais extenso, mas é bem fácil, é bem tranquilo, tá? Vamos lá. Primeiro passo, a gente vai aprender o que é módulo, tá? Se vocês verem aqui, eu tenho um número complexo, A mais BI. Esse número complexo eu consigo representá-lo num plano cartesiano. Esse plano cartesiano a gente vai chamar de plano de Argand-Gauss, tá bom? Do matemático alemão Gauss, tá bom? Ele que estudou essa parte aqui de colocar o número complexo dentro de um plano cartesiano, tá? Aqui eu tenho o eixo X e no eixo X a gente vai colocar a parte real, ou seja, eu vou colocar aqui o valorzinho de A, tá bom? E no eixo Y a gente vai colocar a parte imaginária, ou seja, o valorzinho aqui do B apenas, tá bom? E unindo esses dois pontos aqui, ó, tranquilo. Esse pontinho aqui vai ser a representação desse número complexo Z, certo? Aqui a gente tem uma linha da origem zero até esse ponto aqui, ó. Essa linha aqui a gente vai chamar de módulo. Esse é o módulo. O módulo vai ser representado por essa letrinha aqui, essa letrinha grega que parece que é o Pzinho grego, que se chama Rho, tá bom? Beleza? A letrinha grega Rho, que é parecida com P, tá bom? Beleza, então. Aqui, ó, se vocês prestarem atenção, de 0 até A eu tenho A. E daqui até aqui, ó, daqui até aqui mede B. Então aqui eu tenho um triângulo retângulo, certo? Então eu tenho aqui o teorema de Pitágoras. Ó. Aqui eu tenho um módulo que é a hipotenusa, então módulo ao quadrado é igual a ao quadrado, que é a parte real, mais b ao quadrado, que é a parte imaginária. Está em forma de potência, passa para o outro lado em forma de raiz quadrada, né? Então, essa é a formulazinha para calcular um módulo. Bem simplesinha, bem fácil. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Determine o módulo D. Aqui eu tenho o número complexo, esse aqui é o valor de A, e o valor de B está aqui, ó. O Bzinho ele vale quanto? 1. A mais BI. Então o A é esse daqui, o B é 1. Jogando nessa fórmula aqui, ó, o módulo é igual a raiz quadrada, o Azinho vale raiz de 3 elevado ao quadrado, mais o Bzinho aqui vale 1, então 1 ao quadrado. Então o módulo aqui vai ser igual a raiz de 3 ao quadrado é raiz de 9, que dá 3. Ou eu posso fazer aqui, ó, raiz corta com expoente, sobra o 3. Mais 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que vai dar 1. Então o módulo aqui, ó, vai ser raiz 3 mais 1 dá 4. Raiz quadrada de 4 vai dar 2, né? Tranquilo, então. Então o módulo aqui é 2. Ou seja, a distância da origem até esse número complexo Z é 2. Tá bom? Beleza? Agora a gente vai fazer o próximo aqui, ó. Para calcular o módulo aqui, basta eu jogar na raiz quadrada aqui. O Azinho é esse, o Bzinho é o que está acompanhado do I. No caso aqui, ele vale menos 1. Então aqui, ó, A ao quadrado, então 4 ao quadrado, mais o Bzinho que é menos 1, elevado ao quadrado. Então aqui eu tenho um módulo igual a 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Negativo elevado a expoente par vai dar positivo. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, que dá 1. 16 mais 1 vai dar raiz de 17 aqui. Como raiz de 17 não tem resultado exato, deixa aqui mesmo, tá bom? Essa é a parte de calcular o módulo, bem facinho, bem tranquilo. Bom, galera, como vocês viram aí, né, a gente acabou de calcular o módulo, né? Eu vou só colocar a formulazinha do módulo aqui para vocês recordarem. Eu sei que vocês já decoraram ela, né? Já sabem ela de cabeça, mas vamos por aqui, ó. Módulo é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Certo? Vamos lá. Não sei se vocês notaram, mas quando eu faço esse desenho aqui, ó, ele vai ter um ângulo aqui, ó. Esse ângulo que eu vou chamar de θ.
ele forma um ângulo. E a gente vai aprender a calcular esse ângulo. Esse ângulo aqui dentro ele vai chamar argumento. Esse argumento vai ser o valor do ângulo, tá? A gente vai descobrir esse ângulo aí, certo? Para descobrir esse ângulo, a gente vai utilizar a fórmula do seno e do cosseno. Lembrando, aqui eu tenho o ângulo, esse aqui é o cateto oposto, esse é o cateto adjacente, e a hipotenusa é a que fica na frente do ângulo de 90 graus. Hipotenusa, cateto oposto, o que sobra é o cateto adjacente. Ou seja, o seno é cateto oposto, no caso B, dividido pela hipotenusa, que é o módulo. Beleza? O cosseno, cateto adjacente, que é o A, dividido pela hipotenusa, que é o módulo. Tá bom? Então essas formulazinhas que a gente vai utilizar. Lembrando, o módulo calcula com essa fórmula aqui. Então vamos fazer um exemplo. Calcule o argumento, ou seja, ele quer saber o ângulo, de Z igual a raiz de 3 mais I. Então vamos lá. O Azinho é o primeiro, então o A ele vale raiz de 3. E o Bzinho aqui, ó, o Bzinho está escondido aqui, ele vale quanto? 1. Beleza? Só colocar aqui para vocês lembrarem. O A é o primeiro, o Bzinho está acompanhado do I, ó. O A é raiz de 3, o B é 1 aqui, tá bom? Vamos lá agora jogando nessa formulazinha aqui. Primeiro eu preciso do módulo, né? Então vamos calcular um módulo desse número complexo aqui. Então é a raiz quadrada de A ao quadrado, ou seja, raiz de 3 ao quadrado, mais o B ao quadrado, que é 1 ao quadrado. Calculando aqui o módulo, vai dar a raiz quadrada. Aqui eu posso cortar a raiz com expoente, vai sobrar o 3, né? Mais 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. Então, o módulo aqui vai ser raiz quadrada de 3 mais 1, que dá 4. Ou seja, o módulo aqui ele vale quanto? 2. Beleza? Agora a gente vai calcular o seno e o cosseno aqui, ó. O seno do ângulo vai ser o B vale 1, né? Então 1 dividido pelo módulo que eu acabei de calcular, que vale 2. E o cosseno do ângulo é o A, né? O A ele vale raiz de 3 dividido pelo módulo, que é 2, né? Agora, para calcular esse ângulo aqui, ó, que a gente tanto espera, eu preciso recordar do círculo trigonométrico que a gente estuda lá no segundo ano do ensino médio. Beleza? Então a gente vai ter que recorrer a esse círculo trigonométrico aqui. Opa! Certo? Aqui eu tenho todos os ângulos de 0 até 360 e eu também tenho esses ângulos em radianos, ó, tá bom? Certo? Até o 2π aqui. Aqui uma coisa importante, grave a regrinha aí, ó. O seno é o sem sono. Então, se ele está sem sono, ele está em pé. Todos esses valores aqui que estão em pé são os valores do seno. O cosseno, ele é o com sono. Ou seja, se ele está com sono, ele está deitado. Todos os valores deitados aqui são os cossenos. Beleza, então? Tranquilo. Agora eu preciso encontrar nesse círculo trigonométrico um ângulo que tem o seno valendo meio e o cosseno valendo raiz de 3 sobre 2. Lembrando, o seno é esse, em pé, sem sono, e o cosseno é o deitado com sono. O seno tem que ser meio, né? Então, olhando aqui, ó, o seno meio, pode ser esse ou pode ser esse. O cosseno raiz de 3 sobre 2 só tem esse daqui, ó. Esse daqui é menos raiz de 3 sobre 2. Ou seja, o ângulo que tem o seno meio e o cosseno raiz de 3 sobre 2 é o ângulo de 30. Ou π sobre 6. Né? Em forma de radiano, ele é π sobre 6. Ou seja, o argumento aqui, ó, é 30 graus. Ou ele vai ser o quê? π sobre 6. Certo? Eu vou mandar para vocês o círculo trigonométrico aí certinho, tá? Lembrando, π é 180. 180 dividido por 6 é 30. Vocês têm que lembrar disso, caso vocês tiverem dúvida em relação a isso, tá? Mas eu vou mandar o círculo trigonométrico aqui para vocês bonitinho, para vocês recorrerem aí, para vocês fazerem as atividades, ok?
Bom, galera, agora a gente vai falar aqui sobre forma trigonométrica ou forma polar de um número complexo, tá? Só recordando aqui, ó, a fórmula do seno era desse jeito aqui e a fórmula do cosseno era essa. Seno B sobre o módulo, cosseno A sobre o módulo. O que eu fiz aqui, ó? Eu peguei o módulo que estava dividindo e passei multiplicando. Isolei o B aqui, ó. Então ficou módulo vezes o seno do ângulo. E aqui é a mesma coisa. O A, o módulo passou multiplicando, módulo vezes o cosseno do ângulo. O número complexo, ele é escrito dessa forma aqui. No lugar do A, eu troquei por esse valor aqui, ó. Módulo vezes cosseno do ângulo. E no lugar do B, módulo vezes o seno. Deixa eu só colocar aqui direito esses... Deixa eu só arrumar esse seno aqui, ó. Que ficou um pouco... Esqueci do N ali. Então vamos lá. Colocando aqui um módulo que tem nos dois em evidência, vai ficar aqui, ó. A forma trigonométrica, que é a formulazinha que a gente vai utilizar, é essa daqui, ó, tá? Então é módulo vezes o cosseno do ângulo mais o seno do ângulo vezes o i. É bem simples, bem tranquilo. Vamos lá. Qual a forma trigonométrica de z igual a 1 mais raiz de 3? Primeiro passo, eu vou achar o a e o b. O a e o b. O azinho é o primeiro, então ele vale 1. E o b é o que está acompanhado do i. No caso, o b vale raiz de 3. Certo? O primeiro passo de tudo aqui, eu preciso encontrar um módulo. Para calcular um módulo, eu utilizo aquela formulazinha lá. Raiz quadrada de a ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado, mais o b ao quadrado, que é raiz de 3 elevado ao quadrado. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Beleza, então. Calculando o módulo aqui, ó, vai ficar raiz quadrada. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que vai dar 1, mais 1 aqui. Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, posso cortar a raiz com expoente, sobra o 3. 1 mais 3 eu sei que dá raiz quadrada de 4, né? Raiz quadrada de 4 eu sei que vale 2. Esse é o módulo. Encontrei o módulo agora. Agora eu vou encontrar o argumento, que é o ângulo. Vou calcular o seno aqui. O seno é b sobre o módulo, ou seja, raiz de 3 sobre o módulo, que é 2. E o cosseno? Cosseno do ângulo é o a, o azinho vale 1, sobre o módulo, que é 2. Agora eu preciso lá no círculo trigonométrico encontrar o ângulo que tenha seno raiz de 3 sobre 2 e cosseno 1 sobre 2. Olhando aqui, ó. Lembrando, seno é o sem sono, então ele está em pé. Cosseno é o com sono, então ele está deitado. O seno é raiz de 3 sobre 2. Seno é raiz de 3 sobre 2. O cosseno é meio, ou seja, o ângulo é o de 60 graus. Ou seja, o π sobre 3. Colocando aqui, então, o ângulo é o de 60 graus. Ou... o ângulo é o π sobre 3, né? 180 dividido por 3 dá o 60. Só lembrar. Beleza? Agora eu vou substituir na fórmula da forma trigonométrica, tá? Então vai ficar aqui, ó. Z é igual. Qual que é o valor do módulo? O valor do módulo é 2. Então eu coloco o módulo 2 aqui. Abre parênteses, cosseno. Qual que foi o ângulo que eu encontrei aqui? Ó? 60 ou esse. Geralmente aparece na forma de radianos, mas pode aparecer em graus também. Então eu vou colocar aqui em forma de radianos. Ó. Cosseno de π sobre 3 mais o seno. O ângulo que eu encontrei é o π sobre 3 vezes o izinho aqui, ó. Essa é a forma trigonométrica. Basta você substituir o módulo que você calculou inicialmente e o argumento que você calculou depois. Somente isso. Espero que vocês tenham entendido. Assista aí novamente, é um vídeo extenso. E até mais, galera. Obrigado.